Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Esta visão, o apóstolo João, o último, provavelmente o último apóstolo vivo na época, exilado numa ilha, na ilha de Patmos, e o Senhor aparece para ele, para dizer para ele, ditar, propriamente dito, 7 cartas para ele enviar às 7 igrejas da Ásia. Havia mais igrejas, mas o Senhor escolheu 7, com um propósito que futuramente a gente vai ver um pouco a respeito disso. O Senhor estava falando com ele e ele se voltou para ver quem falava com ele, e a visão foi 7 candeeiros de ouro. E o Senhor andando no meio dos 7 candeeiros. Isso é uma visão maravilhosa. Mas, o que tem para nós aqui? Algumas versões, poucas versões da Bíblia, coloca a palavra candeeiro como candelabro. E há líderes religiosos também pregando isso. A nova versão internacional, coloca como candelabro, e a Bíblia Católica coloca como candelabro, talvez com um propósito próprio. Mas a palavra não é candelabro. A palavra é candeeiro ou castiçais. A João Ferreira de Almeida, corrigida, coloca como castiçais. A atualizada coloca como candeeiro. John Nelson Darby traduz essa palavra por candeeiro. King James traduz por candeeiro. O dicionário bíblico de Almeida coloca candeeiro como sinônimo candelabro. Erroneamente. Não tem relação o candelabro com a igreja. O candelabro é um artefato do Antigo Testamento feito de ouro batido, sem emendas, onde há uma haste central e mais 6 hastes laterais, formando 7 hastes, onde se coloca azeite, introduz-se um pavio embebido no azeite e coloca fogo nesse pavio, nas 7 pontas das 7 hastes, e aquele fogo produz luz que iluminava o átrio exterior do tabernáculo. Na realidade, candelabro é uma luminária composta de 7 lâmpadas. É uma peça única. Ela pode-se dizer que ela é uma lâmpada, uma luminária com 7 lâmpadas.
A visão dos candeeiros na Bíblia é a visão das igrejas. Ele revela um pouco mais adiante que os mistérios dos 7 candeeiros são as 7 igrejas às quais ele está mandando carta. Dizer que a igreja é candelabro é heresia. A igreja não tem luz própria. Se a igreja tiver luz própria, ela não precisa de Cristo. Então a igreja é um candeeiro. O que é um candeeiro? Candeeiro é um suporte que geralmente fica em lugar alto, onde você acende a candeia, que é a lâmpada, e coloca sobre o candeeiro. Então a candeia é uma peça, é uma lâmpada, e o candeeiro é uma outra peça. Por isso que o candelabro não podia ser sinônimo de candeeiro, porque ele é uma única peça que produz luz. Então ele é uma lâmpada, é uma luminária, e não é candeeiro, não é sinônimo de candeeiro. Eu me lembro quando éramos crianças, eu e meus irmãos morávamos num sítio, e a gente usava candeia. Então, à tardezinha, já no anoitecer, a gente ia ajudar a minha mãe a abastecer os candeeiros, as candeias, aliás. E colocava-se no chão. E a gente usava querosene. Na época bíblica, sabemos que usava azeite como combustível. A gente já usava querosene. E enchia as candeias com o querosene, colocava o pavio e acendia o pavio e ela produzia lâmpada. Mas no chão, a gente em torno daquilo, ela projetava sombras pela parede. Não iluminava nada. Era necessário então pegar essa candeia e colocar no candeeiro, um lugar alto, que podia produzir luz para toda a casa. O Senhor falou certa vez, não se acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. É inútil. Mas se põe no velador, que ela ilumina toda a casa. O velador é um candeeiro. Então os candeeiros geralmente são suportes para a lâmpada, que fica em lugar alto, que uma vez a lâmpada ali produz luz. A igreja, ela é candeeiro. Para ela ser a luz do mundo, ela precisa de Cristo. Dizer que ela é candelabro como luz é dizer que ela não precisa de Cristo. Tem uma situação nas 7 cartas ali, quando o Senhor escreve a Laodiceia, é essa situação. Eles estão abastados, são ricos, são autossuficientes, e Cristo está do lado de fora. Então a igreja é candeeiro e Cristo é a candeia, é a lâmpada. Aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, a Nova Jerusalém utiliza isso. Apocalipse 21, verso 23, perdão, verso 23, diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para que lhe deem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa é a situação da Nova Jerusalém. Ele não diz que não haverá o sol, que não haverá a lua.
Ele diz que não necessita deles para darem claridade, porque agora tem uma luz mais forte, uma luz predominante, que ofusca tanto o brilho do sol como da lua. E à noite a gente vê a lua brilhando, a gente vê as estrelas, e de dia, quando o sol aparece, nós não vemos as estrelas, mas elas estão lá. E se a lua aparecer de dia, o seu brilho é muito fraquinho, porque tem uma luz predominante, a luz do sol. Na Nova Jerusalém teremos, talvez, o sol e a lua e as estrelas, mas haverá uma luz predominante, que é a glória de Deus. Mas toda luz precisa de uma luminária. E o Cordeiro é a sua lâmpada. A igreja é candeeiro. E Cristo é a candeia, Cristo é a lâmpada. Assim ela pode brilhar nessa imensa noite, desde a morte do Senhor até a sua próxima vinda, que é o raiar de um novo dia. A era da igreja, ela atravessa uma longa noite, refletindo a luz de Cristo. E para ela ser vista, ela precisa estar numa posição alta. Por isso ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo. Somos candeeiro e Cristo é a lâmpada. Amém?